Pois é, meus queridos, parece que as coisas estão andando mais rápido do que a gente esperava. Olha só, pode ser que antes mesmo da campanha eleitoral deste ano, nós tenhamos um desfecho positivo para o caso do Banco Master. Né? Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, enfim, toda essa turminha aí que certamente está envolvida no maior escândalo financeiro da história do Brasil. Indícios é o que não faltam, né? Vamos ver realmente se a justiça será feita. De qualquer maneira, isso acontece porque a defesa do ex-banqueiro está correndo contra o tempo para acelerar essa delação premiada, por vários motivos. Vou elencar alguns deles aqui para vocês. Antes disso, não esqueça, deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui, tá bom? O fato, meus amigos, é que agora é uma verdadeira corrida contra o tempo, porque Alexandre de Moraes e Dias Toffoli literalmente estão nas mãos de André Mendonça, porque é ele quem está conduzindo esse processo de delação premiada. E pelos indícios que nós temos, os vazamentos, as informações, as contradições, as mentiras, né? Eles estão envolvidos nessa até o pescoço. E o Vorcaro é quem pode entregar toda essa turma aí. Mas por que a defesa dele está correndo contra o tempo? Porque veja só, um dos requisitos, uma das exigências do ministro André Mendonça para essa delação é justamente que o ex-banqueiro devolva alguns bilhões de reais que foram subtraídos, que causaram prejuízo, principalmente ao FGC. E esses bilhões de reais certamente estão sendo aí administrados por pessoas de confiança do Vorcaro, através de fundos de investimentos, empresas laranja, enfim, por qualquer coisa. E o Vorcaro preso, imagina só, você é alguém que foi confiado pelo Vorcaro para administrar aí alguns bilhões de reais, né, via fundos, via, sei lá. Imagina que o Vorcaro vai preso. O que você faz? Você aguarda ansiosamente onde você está para o teu chefe voltar e pegar esse dinheiro de volta? Ou você pica a mula aí para as Ilhas Caimã, para um paraíso fiscal e some no mundo, meu amigo? Você está com bilhões de reais. Então esse é o receio do Vorcaro. Que a galera que ele deixou lá administrando esses bilhões de reais, sabe-se lá onde e como, sumam com esse dinheiro e ele não consiga devolver e, portanto, cumprir a sua parte na delação premiada e então mofar na cadeia. Esse é o receio do Vorcaro. No lugar dele eu também estaria muito preocupado. Mas fora isso, meus amigos, como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli estão nas mãos de André Mendonça, porque todo esse caso envolve os dois, direto ou indiretamente, né? Nós já temos aí vários indícios sobre isso. E o que vai acontecer depende de dois fatores. Fator número 1, o que o Vorcaro falar e apresentar, porque não basta falar, né? Não é um Mauro Cid, por exemplo, na delação que aconteceu no processo fantasioso do golpe. Apenas bastou a palavra do Mauro Cid, sem apresentar nenhuma prova. No caso do Vorcaro, ele deve apresentar provas, e ele fará isso, certamente, né? Ele guardou registros de tudo ali, aqueles 8 celulares, meu amigo, mas tem de tudo ali, vocês podem ter certeza, né? Provas é que não vão faltar. E o fator número 2 vai depender também do que o Mendonça propor definir, né? E nós já temos aqui, na semana passada, a velha mídia soltou aí perguntas que seriam vazadas, né, que foram vazadas, que o ministro Mendonça faria para o Vorcaro relacionadas a Alexandre de Moraes. Pergunta número 1, sobre o contrato com a esposa dele. Então, esses serviços advocatícios que foram contratados pelo Banco Master, né, foram contratados apenas para a esposa de Alexandre de Moraes ou envolvia também o ministro Alexandre de Moraes? É a pergunta que, segundo a velha mídia, será feita. A outra pergunta, na minha opinião, mais importante: o que o Vorcaro conversou com Alexandre de Moraes no dia da sua prisão em novembro do ano passado? Lembra quando ele foi preso pela Polícia Federal, prestes a embarcar num jatinho rumo a Dubai? Pois bem, alguns dias depois, inclusive, né, no mês seguinte, Alexandre de Moraes foi passar o Réveillon, se não me engano, em Dubai. Coincidências, né? Não sei. De qualquer maneira, essa é a pergunta. O que ele conversou com Alexandre de Moraes no dia da prisão? Sabemos, inclusive, que o Alexandre de Moraes negou essa informação. Negou que tenha conversado com o Vorcaro. Não conversei com ele. E aí tem aquele número de WhatsApp, né? Que foi ativado, número de celular, aliás, né? De WhatsApp, que foi ativado no dia da aprovação de Alexandre de Moraes no Supremo. Lá em 2017, se não me engano.
O número era dele, era usado por ele. E que o STF recusou-se a responder de quem pertencia esse número, por quem ele estava sendo usado. Sabemos, obviamente, né, tudo indica que é de Alexandre de Moraes. Então, essa pergunta sendo feita, o Vorcaro ele vai ter que responder. Não vai poder mentir. E vai ter que provar. Então, meus amigos, esse é o desespero do sistema. Eles estão tudo tipo barata tonta, né? Você joga aquele Baygon nas baratas, elas não morrem, fica tudo tonta, não sabe para onde vai, né? Batendo nos lugares e tudo mais. Eles estão igual. Tá todo mundo desse jeito aí, igualzinho barata tonta. Não sabe o que fazer, não sabe para onde vai porque não tem mais saída. O Vorcaro tá lá, o Mendonça tá cuidando de tudo. E é isso, é um salve-se quem puder. E para nós, a defesa dele querer acelerar essa delação é muito bom. Quanto antes, melhor. Quanto antes, inclusive, desse processo eleitoral. Porque imagina só, o mundo vendo, né, não só o Brasil, mas o mundo vendo que todo esse processo fantasioso do golpe imaginário foi dirigido, vamos colocar dessa maneira, por um juiz que estava, um ministro do STF, que nunca foi juiz, que estava envolvido num escândalo financeiro de um corrupto, líder de quadrilha, que é o Vorcaro. Imagina só, que legitimidade vai ter? Aquelas pessoas que, não se enganem, tá? Tem gente que deixou de votar no Bolsonaro porque acreditou nas narrativas. Tem gente até hoje que acredita realmente que houve uma tentativa de golpe. Tudo bem, alguns ali são idiotas úteis, outros são pessoas que precisam de ajuda, que têm algum tipo de problema cognitivo, mas tem pessoas, lamentavelmente, que são desinformadas, né? Que não buscam informação ou que não estão nem aí para a política. Essas pessoas vão perceber que, olha só, Alexandre de Moraes, que foi o algoz de Bolsonaro, vamos colocar dessa forma, estava envolvido, então, nesse esquema de fraude fiscal, ou foi beneficiado, ou foi contratado, sei lá, vamos ver o que o Vorcaro vai falar. Mas o fato é que quando isso vier a público, bom, a legitimidade de toda a perseguição promovida por ele até aqui vai por água abaixo. E é isso que importa, antes do processo eleitoral. Então, é isso aí, galera, pressa, vamos lá. O quanto antes essa delação sair, melhor pra gente. Mais rápido a gente vai pacificar o nosso país, mais rápido a gente vai iniciar esse processo de libertação e de resgate da nossa democracia que foi surrupiada, vilipendiada, enfim, teremos o nosso país de volta. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.